Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que estão inscritas no canal, pessoas que usam o meu WhatsApp para perguntar por que é que tem tanto católico anulando o casamento. O casamento pode ser anulado, o matrimônio pode ser anulado. Então, meus amados irmãos, vamos aqui ao que ensinou Jesus sobre o matrimônio. Eu gosto muito dessa edição da Bíblia, da Ave Maria de Estudo, porque ela coloca temas como esse, né? O casamento é indissolúvel. Então aqui a gente já pode concluir qual é a ideia da igreja dentro das passagens bíblicas que vem apresentar o matrimônio como sendo indissolúvel. Então, quando Jesus termina o seu ministério na Galileia e ele vai para a Judéia, ele se depara logo de cara com os fariseus, né, que vêm ao encontro dele para tentar pô-lo à prova. E pergunta o seguinte, veja, saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Então Jesus tinha o costume de ensinar. E aqui ele dá um ensinamento sobre a indissolubilidade do matrimônio. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para o pôr à prova. Então os fariseus sempre perguntaram a Jesus algo, não porque queriam aprender de fato. Eles eram convictos das suas interpretações da antiga aliança e achavam que eram doutores e mestres e não precisavam aprender mais nada. Apenas perguntavam para pôr Jesus à prova. E perguntaram se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes, aqui é São Marcos capítulo 10, tá certo? Ele respondeu-lhes, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Então, às vezes as pessoas leem isso aqui na Bíblia e dizem, olha, se Moisés permitiu carta de divórcio, então o divórcio na igreja é possível. Então é por isso que tem tanta gente anulando o matrimônio, quando na verdade não é anulação do matrimônio. E eu vou explicar melhor. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu esta lei. Por quê? Porque acontecia das mulheres fazerem algum ato que desagradasse o marido, e o marido matava, fazia coisas terríveis com a mulher. Então, e também tinha dificuldade, dureza no coração para perdoar a mulher. Então Moisés vai descrever, né, essa lei que está em, deixa eu encontrar aqui, Deuteronômio 24. Né? Essa lei está em Deuteronômio 24. Então, Moisés escreve essa lei, né? A lei do repúdio, né? A lei do divórcio, podemos assim dizer. Aí Jesus vai dizer, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Então, como é que eu posso me separar de mim mesmo? Como é que eu posso me desligar de mim mesmo? Se eu sou um só. Eu não posso ser dividido, né? Alguém pode dizer, não, mas a alma se separa do corpo. Sim, se separa do corpo quando? Na hora da morte. A alma se separa do corpo quando a gente morre. E a gente vai ver isso, que somente a morte pode separar, né? Podemos assim dizer, um casal. Então, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Aqui já é suficiente para nós compreendermos que ninguém pode separar, ninguém pode se divorciar, ninguém pode dar carta de divórcio a ninguém. Denis, então quer dizer que o Papa, quando dá a anulação do casamento, ele está divorciando alguém? Não, ele não está divorciando alguém. A igreja não fará isso jamais. Quando se dá carta de nulidade, veja, é carta de nulidade, não é carta de anulação. Não é que o casamento esteja sendo anulado.
É simplesmente reconhecido que aquele casamento nunca existiu. Por N motivos, e eu não vou entrar aqui em detalhes porque faria desse vídeo muito longo. Mas não é carta de divórcio, não é anulação do matrimônio, é nulidade, ou seja, reconhecer que aquele casamento nunca existiu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes: quem repudiar sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o marido e se casar com outro, comete adultério. Ou seja, não existe o repúdio, não existe o divórcio, não existe a separação. Jesus deixa claro: quem repudiar sua mulher, ou quem se divorciar, entre aspas, quem se separar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o marido e se casar com outro, comete adultério. Então veja que não existe divórcio, não existe separação. E isso nós podemos ver claramente nos ensinamentos dos apóstolos, nos ensinamentos daqueles que aprenderam com Cristo. E quem dá em 2 cartas, que ele escreve, ensinamentos extraordinários sobre a única forma de se desfazer com o matrimônio, é o apóstolo São Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, e na carta aos Romanos também, no capítulo 7. Vamos ver. Então vejam, o apóstolo São Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, São Paulo vai falar, usando o matrimônio, para fazer uma comparação, por exemplo, que o homem estaria preso à antiga aliança e depois que morre, se torna, morrendo no batismo para o pecado e renascendo para Cristo, se torna agora livre para esposar Cristo, para se tornar esposa de Cristo. E ele vai dar o exemplo do matrimônio para explicar isso e coloca de maneira muito clara que o matrimônio é indissolúvel e que somente a morte pode separar um casal validamente que contraiu o matrimônio válido, Assim, veja, São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 2. Assim a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Então veja, a mulher está, por lei, ligada ao marido até que ele vive. Depois que ele morrer, ela estará livre, Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Até eu coloquei aqui, quando eu estava lendo essa carta, o matrimônio é para toda a vida, até que a morte os separe. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que São Paulo vai falar sobre o matrimônio, ele vai falar sobre a dignidade do matrimônio, sobre a santidade do matrimônio. E no versículo 39, 1 Coríntios 7, 39, ele vai dizer a mesma coisa que disse aos Romanos. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se morre o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser. Aí ele vai dizer essa máxima: contanto que seja no Senhor Jesus. Contanto que seja no Senhor. Porque vamos supor que se o marido morre e a mulher fica viúva, ela não pode também se envolver com a pessoa, de forma a viver na fornicação, sem contrair o matrimônio. E o matrimônio na igreja. Ficou viúvo, tem que casar de novo na igreja, independente que seja homem ou mulher. E não simplesmente, agora eu estou viúva, então eu não tenho mais nenhuma relação com o marido, porque ele já morreu, então eu estou livre para curtir a vida ou para ficar com quem eu quiser. Se você ficar com quem você quiser, por conta da morte do seu marido, você não será adúltera, mas você será uma fornicadora. E se o marido também, a esposa morre e ele fica viúvo,
ele tem que casar. Se ele quiser de novo contrair matrimônio, ele tem que casar na igreja. Se ele ficar com alguém, passar a morar com alguém, ou casar apenas no civil e não casar no religioso, na igreja, ele vai se tornar um fornicador. Vai ser alguém que está amancebado e não casado. Então, meus irmãos, aqui fica esse pequeno vídeo, de uma forma assim meio improvisada, podemos dizer, essa maneira que às vezes eu faço alguns vídeos, mas para deixar esse ensinamento de que o matrimônio é indissolúvel. Começou a passar um avião aqui que parecia que o mundo estava caindo, mas graças a Deus agora eu estou escutando só os passarinhos. Então, meus amados irmãos, é isso. Peço a vocês que dêem uma curtida no vídeo, compartilhem, né, esse vídeo com pessoas que tenham essa dúvida e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe.